Senhor, tu és a minha porção, em ti me alegrarei. Em ti está minha salvação, Senhor, meu grande Rei. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 23, versos 12 ao 22. Assim diz a palavra do Senhor. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: Juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: O que você tem para me dizer? Ele respondeu: Os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Livres ou escravos? Paulo, nesse momento, está preso por causa de sua fé e esperança na ressurreição dos mortos. E talvez quem olhe para a sua situação pense que está tudo acabado. Porém, Deus tem planos maiores para ele e por isso a Escritura diz: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Atos 23, 11. Jamais devemos esquecer que Deus está ao lado, sempre ao lado, encorajando o servo dele a cumprir sua missão. Na jornada, sempre haverá desafios, haverá seres humanos com planos para destruir, mas é necessário lembrar que a garantia de sucesso na obra de Deus é o próprio Deus quem dá. Os homens podem planejar contra, mas Deus está sempre trabalhando a nosso favor. Por isso, devemos confiar. Você consegue imaginar pessoas religiosas planejando algo macabro, como o que esses judeus religiosos estão fazendo? Como diz o ditado: mente vazia
é a oficina do diabo. E é exatamente isso que, infelizmente, a religião acaba fazendo com as pessoas, tornando as suas mentes vazias e um campo fértil para o mal. A mente que rejeita Jesus como o caminho permanece na estrada da vida sem direção, como um carro sem motorista, completamente desgovernado. O que será que levou esses homens a pensamentos tão sórdidos, tão incoerentes, tão macabros? Jamais devemos esquecer que para fazer o mal não precisamos gastar energia, basta nos entregar aos pensamentos nefastos que surgem em nossa mente. E quando eles surgem? Quando nossas posições estão sendo ameaçadas. É o que esses judeus aqui estão experimentando. Eles estão se sentindo ameaçados em suas posições religiosas. Quando a hipocrisia se manifesta abertamente e cega o indivíduo, certamente planos macabros surgem em sua mente. E mesmo a verdade mais cristalina diante dos seus olhos acabam conduzindo-os a negar e se entregar a planos insanos e macabros. Assim eu pergunto, quem de fato está preso nesse momento? Paulo, que está com suas algemas, mas livre para pensar e se entregar completamente aos desígnios divinos, ou aqueles que são incapazes de enxergar a sua insanidade e tolice? Esses 40 homens apenas representam a grande massa da população que vive presa dentro de si mesma e incapaz de encontrar a verdadeira liberdade que só há em Cristo Jesus. Como esses homens, aqueles que seguem apenas uma religião, são incapazes de perceber a sua incoerência, pois falam do bem, falam do correto, falam do justo ou da justiça, falam da preservação da vida, falam do amor, falam da paz. Mas dentro de si, o que existe é apenas o desejo de que sua vontade pessoal e do seu grupo prevaleça. Falam de liberdade, mas são escravos de si mesmos. Será que no tempo em que vivemos é diferente daqueles judeus religiosos? É claro que não, pois os mesmos discursos acompanham aqueles que falam de paz, falam de amor, falam de liberdade de expressão, mas não podem ser contrariados. Senão, 40 deles se reúnem para eliminar aquele ou aqueles que se opõem aos seus planos macabros e maquiavélicos, malignos. Porém, quem está do lado da verdade de Jesus e completamente livre, deve lembrar que Deus está sempre trabalhando a favor dos seus fiéis e faz isso em silêncio. Quando houver necessidade de um trovão, ele trovejará para afastar o mal, para destruir os macabros. Mas na maioria das vezes, ele usará pessoas simples, como o sobrinho de Paulo, que nem sabemos o nome, mas foi um instrumento nas mãos de Deus para o cumprimento da promessa feita ao irmão Paulo. Coragem,
assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Nada será capaz de impedir que os planos de Deus se completem em nossa vida. A pergunta que faço é: de que lado você está? Daqueles que são a favor da verdadeira liberdade que há somente em Jesus e ninguém mais? Que se entrega aos planos divinos, independente das circunstâncias? Ou daqueles que vivem planejando o mal com uma vestimenta barata de bem? Aqueles que têm um discurso de liberdade, mas que, quando contrariados, oprimem até mesmo a própria liberdade que pregam. Não existe verdadeira liberdade a não ser em Cristo Jesus. E quem conhece a verdade não vive de discurso, e sim da prática dessa liberdade interior, pela certeza e convicção de que sua vida está nas mãos de Deus e não de quem deseja acabar com a sua vida. Confie em Deus. Conspiração, incoerência acompanham aqueles que com os lábios falam a palavra Deus, porque eles falam a palavra Deus, mas só pensam em si e nos projetos malignos que têm em seu coração. Do outro lado, aqueles que se entregam aos desígnios do Deus único e verdadeiro experimentam paz e tranquilidade, até mesmo diante das injustiças e maldades dos que decidiram viver na insanidade. Lembre-se, quem conduz a história é Deus. Se você é servo dele, sabe que ele está sempre ao seu lado, consolando e encorajando você e a mim a cumprir a missão que ele nos deu. Nenhum plano macabro de qualquer governo ou grupo de indivíduos, também macabros, é capaz de impedir que a vontade de Deus prevaleça. Portanto, vamos continuar confiando em Deus e exercendo a nossa liberdade em Cristo Jesus. Somos livres para fazer a sua vontade, a vontade de Deus. E com essa decisão, nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. És minha porção. És minha porção.